Olá, aqui é Cássia Moreira e vamos juntos fazer a leitura do capítulo 9 de Romanos. Se você está aqui nesse áudio, Deus vai falar com você. Escute até o final essa mensagem que vai falar ao seu coração. Acompanhe comigo no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Digo verdade em Cristo, não minto. A minha própria consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante dor no coração, pois eu mesmo desejaria estar separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus familiares segundo a carne, os quais são israelitas, a quem pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a concessão da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, pelo contrário. Em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, os filhos de Deus não são os filhos naturais, mas os filhos da promessa que devem ser considerados como descendência de Abraão. Porque a palavra da promessa é esta: no tempo certo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, que concebera de um só, de nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou praticassem o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Que diremos então? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que deseja nem do que se esforça, mas de Deus, que usa de misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja proclamado por toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Tu, porém, dir-me-ás: por que ele ainda se queixa? Pois quem resiste à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode perguntar a quem o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para fins honrosos e outro para uso desonroso? Que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também tornasse conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E no mesmo lugar em que declarou para eles: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas com relação a Israel, Isaías exclama: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, pois o Senhor rápida e definitivamente cumprirá a sua palavra sobre a terra. Como Isaías disse anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação alcançaram-na, a justificação que vem da fé.
Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crer jamais será envergonhado. Aleluia por essa palavra. Essa palavra nos relata sobre a escolha soberana de Deus. Deus, ele chama a muitos, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E por que poucos serão escolhidos? Porque é difícil aceitar a vontade de Deus. Quando Paulo diz aqui que ele desejaria estar separado de Cristo, mas estar junto com a sua família carnal, com seus pais, com seus irmãos, mas ele estava com Cristo. E quando ele aceitou Cristo na sua vida, Paulo foi transformado. Paulo começou a anunciar o evangelho, porque ele foi chamado e ele foi escolhido. Porque Paulo era um judeu. Paulo, assim como todos os israelitas, tinha todas as bênçãos, a aliança de Deus na sua vida, juntamente com a sua família. Mas Deus escolheu Paulo, porque Deus sabia que Paulo iria fazer a sua vontade, mesmo sem ele querer. Mesmo com dor no coração, porque Paulo não tinha para onde ir, porque ele conheceu Jesus. E assim é conosco, quando nós conhecemos o Messias, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, não há como voltar atrás, não há como retroceder, porque a presença dele, o chamado dele é maior, é mais forte. Então, por isso, nesse momento, eu quero que você reflita dentro do seu coração. Você tem um chamado. Você tem um chamado especial em Deus. E quando nós temos um chamado, não pense que o chamado é algo prazeroso para a carne, mas edifica o nosso espírito, porque a palavra de vida eterna nos conduz a cada dia. E ouvir as palavras que Paulo relata na carta de Romanos é fundamental para que nós possamos entender que a escolha não é nossa, mas a escolha é de Deus, porque Deus ele sonda o mais secreto de nossas almas. Assim como ele sondou Jacó, e mesmo Jacó sendo enganador, Jacó foi escolhido por Deus, foi amado do Senhor. Portanto, Esaú que era um grande caçador, mas Deus não apreciava o coração dele, porque ele não tinha arrependimento. Esaú era orgulhoso. E quantas vezes nós estamos numa situação de pecado que não agrada a Deus, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de falar, nas nossas atitudes. Mas hoje é dia de reconciliarmos com o Senhor. Hoje é dia de falar ao Senhor: eis-me aqui. E se Deus te chamou para esse áudio, para esse lugar, é porque Ele quer você. Ele quer falar com você. Há um chamado grandioso para as nossas vidas, que é o resgate de almas. Quantas almas estão se perdendo e quantas almas estão indo ao abismo. Quantos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós estamos aqui juntos, porque nós queremos falar de arrependimento. Quando o Senhor olha um coração arrependido, quando o Senhor olha uma alma triste, solitária, humilhada, mas que tem um arrependimento porque reconhece que é pecador. E o Senhor escolhe seus filhos não pelas obras que fazemos,
porque Deus não necessita das nossas obras, mas Deus necessita da nossa fé, porque a fé sem a obra é morta. Então a fé vem primeiro. Então nós precisamos ter fé para depois fazer as obras. E não fazer as obras para depois ter a fé. Então que o nosso coração possa estar atento para que o Santo Espírito de Deus possa nos guiar em todas as coisas e que neste dia nós possamos ser usados para a glória do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Fale com o Pai. Fale para Ele qual que é o seu medo, qual que é o impedimento que não deixa você seguir esse caminho. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença para honrar o seu nome e glorificar-te. De nós, Pai, nós não temos nada para te oferecer, mas sabemos que diante do Senhor, o Senhor sabe o que nós podemos oferecer a Ti. Que o Senhor venha nos perdoar neste momento, porque sabemos que os nossos pecados e as nossas limitações nos impedem de ser assim como Paulo, de enfrentar, Senhor, os desafios e vivenciar Cristo em nós. Que possamos ter essa luz e chamar essa luz, porque nós queremos o Messias, nós queremos e desejamos estar na sua presença e que nós possamos ser usados da maneira que o Senhor quer. Que a sua escolha, Senhor, seja nós e que possamos te honrar e glorificar o seu nome. Amém.